Nessa noite, eu gostaria de falar um pouco sobre os benefícios da obediência em Cristo Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 11, a partir do versículo 8, que fala sobre esses benefícios. Essa passagem ela é relatada aqui por Moisés no contexto do contraste que ele estava fazendo entre a terra do Egito e a terra de Canaã. É muito interessante porque muitas vezes nós temos ainda receio do que vem pela frente nas nossas vidas, nós temos medo daquilo que vem, daquilo que nós não conhecemos. E essa passagem é interessante que ela fala muito sobre o que Deus já promete, mas muitos ainda têm dúvidas e muitos têm receios. E ela começa dizendo assim, no primeiro versículo, e esse relato é importante de Moisés, que fala sobre essa saída de um lugar para outro. E ela começa dizendo assim no versículo 8: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuas a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. No 10, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e como o pé arregáveis, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais os vossos cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo e aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante a eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as, pois, sinal da vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todo o seu caminho, e a ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis as nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental,
será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor, vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Feche os olhos um minuto. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, e queremos nessa noite abrir os nossos corações para o entendimento da vossa vontade em nossas vidas, Pai. Usa-me, Senhor, como instrumento da Tua palavra e que nós possamos chegar aonde o Senhor deseja a nossa alma e queremos estar cada vez mais perto de Ti, Senhor, e aprender ainda mais da Sua palavra. Que nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração aberto para receber, entender, compreender e seguir a Sua vontade, Senhor, hoje e sempre. Amém. É interessante que essa mensagem, essa passagem, ela é curta, mas ela divide vários tópicos aqui que nos levam a ter segurança naquilo que Deus tem de promessa para cada vida, para a vida de cada um de nós. E é importante nós confiarmos em Deus, é importante nós aproveitarmos cada momento que temos com Cristo Jesus para entendermos a vontade deles e confiarmos naquilo que Ele quer para a nossa vida. Quando nós temos obediência a Deus, quando nós declaramos a verdade de nossa vida a Cristo, assim como Ele tem toda a verdade para a vida de cada um de nós, nós também temos que compreender que se Ele promete algo na nossa vida, Ele há de cumprir. Nada que Cristo prometeu, Ele deixou de cumprir. Nada que Cristo falou, deixou de ser cumprido, deixou de ser realizado, seja no passado, e eu acredito com certeza, hoje no presente, nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós desejamos algo e às vezes não dá tão certo quanto nós esperamos, mas a palavra nos diz que devemos ser obediência em Cristo. O compreendimento daquilo que Deus fala ao nosso coração é de fato de grande importância para que nós tenhamos essa certeza de um futuro na qual Deus prepara para nossas vidas. Se você tem algo na sua vida que Deus fala contigo e que você deseja, então obedeça aquilo que Deus quer também. Cumpra a vontade de Cristo na sua vida. Cumpra aquilo que Deus tem de promessa. Cumpra aquilo que Ele fala na palavra de Deus. Para que haja uma certeza na nossa vida de que aquilo que nós desejamos vão se cumprir, nós temos que confiar em Deus. Se há promessa de Deus para a vida de cada um de nós, então nós temos que realmente ser conhecedores da palavra dEle, ter entendimento de que Ele vai fazer aquilo que nós esperamos dEle. Mas será que nós vamos fazer também aquilo que Cristo espera de nós? Será que nós vamos ser realmente como Cristo quer? Será que nós estamos buscando mudança na nossa vida para que Deus reconheça em nós como servos dEle? Para que Deus possa entender o quanto eu amo e o quanto eu quero na minha vida, na minha família, no meu lar. Então essa palavra ela vem trazer muitos ensinamentos para a vida de cada um de nós e com certeza para a vida de cada uma dessas pessoas que tiveram os seus caminhos traçados por Cristo. No versículo 10 ele diz assim: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como uma horta. A terra que passais a possuir. A terra de Canaã era uma terra diferente do Egito. A fertilidade da terra do Egito, ela dependia do rio Nilo. E o contraste e a produtividade da terra de Canaã dependia das chuvas que vinham do céu. Então ele relata aqui a diferença de um para o outro, mas ele dá caminhos para como você
resolver essa situação, porque o povo se preocupava com isso, né? Existia ali uma forma de se viver, uma forma de segurança, e de repente iria haver uma mudança. E tinha esse diferencial entre uma terra e outra. E a palavra nos diz aqui, não é como a terra do Egito, mas ele vem dizendo também aqui, não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé o regáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva e do céu beberá as águas. Deus providenciará tudo que nós vamos necessitar. Ele já tinha um projeto para esse povo, apesar da insegurança. Já havia toda uma programação, todo um projeto para que esse povo ele já tivesse um caminho correto, uma forma de viver segura em Cristo. E com pés arregáveis. Provavelmente, esse texto, essa passagem, esse momento dessa fala, com o pé arregáveis, provavelmente era uma referência a carregar a água até cada trecho de terra cultivada, uma prática de forma do solo, dos canais abertos aos pés, através das quais a água poderia ser irrigada. Então era uma forma de se fazer para que essa água fosse desviada e levada para onde houvesse essa necessidade, né? E no 14 ele diz assim também lá, darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Existe um tempo, né, para todas as coisas. A gente sabe, quem cuida de cultivar, quem cuida de tratar a terra, de plantações, tem um tempo para todas as coisas, né? O tempo de certas plantações que nós vamos cultivar, para outros tipos, da temperatura, do tempo, da época. E nesse caso aqui, Deus já providenciava dentro do tempo de cada um, dessa sobrevivência desse povo para aquela plantação, para que eles cultivassem ali, o tempo certo para a chuva, o tempo certo para o sol, para o calor, para a temperatura. E eles também, no caso de Canaã, né, já que a produtividade na terra de Canaã ela dependia da precipitação da chuva, Deus prometeu, em resposta à obediência a Israel, enviar chuvas necessárias para essa fertilidade. Então haveria sempre, dentro das necessidades do povo, a chuva necessária, a quantidade necessária para que a produtividade, para que os frutos, para que os alimentos eles desenvolvessem naturalmente, sem que houvesse nenhuma falha. E Deus também faz assim na nossa vida. Deus ele nos dá a quantidade certa e necessária para que nós tenhamos o nosso caminhar normal, a nossa esperança necessária. Nós não precisamos de nada de mais e nada de menos. Deus ele tem um projeto para a vida de cada um de nós. E esse projeto dificilmente ele falha, dificilmente ele erra, dificilmente há um engano em relação a isso. Porque ele conhece a necessidade de cada um de nós. Aqui cada um tem um projeto de vida diferente, tem uma esperança diferente, um sonho diferente, um desejo diferente, que talvez chegue não tão rápido ou muito rápido, num tempo determinado por Cristo. O que nós devemos esperar realmente é que essa chuva que Deus traz para esse povo, para que seja regada a terra, para que essa terra aceite
a necessidade suficiente para que nasça o fruto também na nossa vida. Deus vai nos dar a bênção que nós precisamos. Deus vai realizar os sonhos que nós desejamos. Mas vem com dosagens graduais. Vem com a quantidade certa. Porque muitas vezes nós recebemos muito e não sabemos administrar essas bênçãos. Nós não aproveitamos aquilo que Deus tem de melhor aplicado na nossa vida, porque nós não temos a sabedoria, não estamos preparados para aquilo. Mas Ele vem com a inteligência de que, se Ele fizer no tempo certo, no momento certo, nós teremos, com certeza, uma vida plena, agradável, feliz e no momento certo. E que nós possamos entender que tudo tem o seu tempo para Deus, tudo tem um momento para Deus, seja qual for o nosso propósito. Quando esse povo vem com essa dúvida, Deus já esclarece tudo para eles. Fiquem tranquilos, porque vocês vão ter tudo o que vocês precisam. Fiquem tranquilos, porque eu estou diante de todas as coisas. Basta que vocês guardem os meus mandamentos. Basta que nós possamos respeitar a vontade de Deus. Basta que nós possamos crer em Deus. É de grande importância na nossa vida a gente ter projetos. É de grande importância na nossa vida nós projetarmos nosso futuro, sonharmos, mas guardar a palavra de Deus é fundamental, muito maior que todas as coisas. E depois ele vem dizendo assim, dando mais confiança, né? Logo no capítulo 16, ele fala que guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e os desvieis, e servai aos outros deuses, e vos prostreis perante eles. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Quando nós temos essa segurança em Cristo Jesus, Ele orientando esse povo, também, quando nós temos essa certeza de que Deus está conosco, nós não precisamos de nada diferente de Deus. Às vezes a gente vai buscar de outra forma, em outro lugar, em outro formato, buscar tirar as nossas angústias e buscar outras coisas que não sejam em Cristo, que não sejam daquilo que Deus apresenta para a nossa vida. E aí nós acabamos errando, acabamos falhando e as coisas não dão certo como nós planejamos. Então aqui ele previne para que a gente não caia nessas armadilhas. Ele previne esse povo, junto com Moisés, para que não haja nenhuma armadilha, para que não se iluda por algumas coisas. E no mundo de hoje nós estamos muitas vezes sendo iludidos por muitas coisas nas quais Deus não quer para nossas vidas. Se falam muitas coisas ilusórias para o nosso coração, porque se apresentam o desejo da carne, o desejo de prosperidade, o desejo de que tudo vai ser maravilhoso, o desejo de que nada vai ser ruim na nossa vida, quando na verdade nós temos as nossas dificuldades. As nossas vidas não é um mar de rosa. Cada um de nós aqui, nós sabemos que nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas lutas diárias. Mas o que Cristo quer, também desejou para esse povo e colocou para eles, é que ele não se desviasse da palavra, que ele não se desviasse da fé dele, que ele não se desviasse dos mandamentos dele, que confiasse no Senhor, que acreditasse naquilo que ele está prometendo para a vida deles. E no 18 diz assim: ponde, pois, essas minhas palavras
no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. E ensinai aos vossos filhos, e falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Os filhos de Israel e todas as gerações subsequentes não viram com os próprios olhos os grandes feitos de Deus. Como for a caso dessa primeira geração, os feitos de Deus deviam ser vistos por eles nas palavras escritas. Então ele diz aqui, ensinai aos vossos filhos, 18, ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Cravar isso mesmo, aquilo que Deus fala. Atai-os por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. E ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Essas palavras que ele diz ali são as escrituras de Deus. Essas palavras é que nós devemos guardar em nosso coração e ensinar aos nossos filhos. Ele já preparava aqui porque eles não tinham conhecimento, eles não tinham visto isso, essa geração. Mas Deus já aplica ali, Moisés já traz o ensinamento de que nós devemos guardar isso. Isso para nós também é fundamental. Quando nós aprendemos isso, a nossa geração e a geração dos nossos pais e as futuras gerações que vierem, nós temos a obrigação, como filhos de Deus, que cremos em Cristo, de cravar essas palavras em nossos corações e passarmos tudo isso para os nossos filhos, para as nossas famílias, para aquele que nós amamos. Nós devemos ensinar isso, porque se você quer um bem para o seu filho, se você tem um desejo de ter uma família feliz, se você tem a esperança de que haja um casamento estruturado, que você tenha a esperança de que seu filho siga no caminho do Senhor, comece a falar para ele no seu lar, comece a falar para o seu esposo, para seus filhos, o marido para sua esposa, os pais se reúnam, parem um tempo na sua casa e falem um pouquinho de Deus. Reflitam um pouco sobre a palavra de Deus. Comecem a entender melhor que isso vai fazer o bem para a sua família, que isso vai fazer o bem para o seu lar, que isso vai fazer o bem para o restante da nossa vida. Então ele alerta para que nós estejamos com essa palavra em nosso coração e que nós possamos passar isso, aplicar as Escrituras para as nossas gerações, não deixar isso passar em branco, não deixar morrer essa palavra de Deus. É de grande importância nós ensinarmos a lei da graça de Cristo para as nossas gerações e começarmos a compreender que isso é de grande importância para a nossa família. Muitas famílias, às vezes, não têm a esposa, o marido, o filho, alguém que não está na igreja. Mas se nós aplicarmos isso dentro do nosso lar, uma hora Deus atua no coração dessa pessoa, uma hora Deus trabalha com o seu Espírito Santo, e é isso que Ele quer para nossas vidas. Ele diz aqui também no 24, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. No 25 diz, ninguém vos poderá resistir ao Senhor, vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes, o vosso terror, o vosso temor, como já vos tem dito. Todo lugar que pisar o vosso pé. O Senhor prometeu a dar a Israel toda a extensão da terra pela qual Ele pessoalmente
passaram até as fronteiras que Deus estabelecera. Então, a segurança que Deus nos dá é exatamente isso, de que a obediência é de grande fundamento para nossas vidas, para a nossa vida cristã. A obediência da palavra de Deus nos faz crescer cada dia mais na vontade dele. E como eu falei lá no início da nossa mensagem, que sermos obedientes a Deus é respeitarmos a palavra dele. Sermos obedientes a Deus é amá-lo em primeiro lugar. Sermos obedientes a Deus é fazer com que a palavra dele siga em nossos corações e nos fortalece cada dia mais. Os benefícios da obediência são esses. Deus prepara a terra, Deus nos ensina como viver com segurança, seja hoje ou no futuro. Deus tem tudo preparado para nossas vidas. O que nós precisamos é acreditar. O que nós precisamos é seguir a palavra, os mandamentos dele. O que nós queremos para a nossa vida é isso. O que nós precisamos da nossa vida é exatamente a obediência a Deus. Nós temos que aprender cada dia mais sobre esse Deus que nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra, porque Ele quer fazer muito mais pelas nossas vidas. Deus quer que nós cresçamos em espírito, em verdade, em conhecimento, que nós possamos seguir passo a passo aquilo que Ele tem de melhor para nossas vidas. Que essa noite nós possamos compreender que ser obediente a Deus é ter a resposta dele em nossas orações. Se você ora a Deus por algum propósito, se você busca a Deus por algum propósito, espera em Deus, que muito mais Ele fará. Nós estávamos preparando essa canção da oração esses dias. Na quarta-feira nós temos aí o nosso quarteto, que já está crescendo. Daqui a pouco nós vamos ter um coral, né, Rogério? E é interessante que esse louvor, essa canção da oração, ela nos reflete a orarmos, né? De como nós falarmos com Deus. Mas é interessante, se nós avaliarmos, olharmos bem para essa canção, e nós falamos isso aqui na quarta-feira, não é só nós falarmos com Deus, mas é nós, na oração, compreendermos o que Cristo tem para falar conosco. É ouvirmos a Deus. A oração faz com que nós possamos abrir o nosso coração para Cristo e começar a entender o que Deus tem para falar para nós. Muitas vezes nós falamos com Ele, mas não temos tempo para ouvir o que Deus quer falar conosco. E nessa noite Deus quer falar com você. Nessa noite Deus quer entrar no seu coração. Ele quer te dar uma oportunidade de você ouvir a voz dele. Ele quer entender que você tem um coração aberto para Ele. Talvez você não tenha tempo, talvez você fique na correria do dia a dia, criança, filha, escola, trabalho, estudo. Mas Deus quer que nessa noite você compreenda que você tem que ter um tempo para Ele, que você tem que parar 1 minuto, que talvez seja pouquinho, né? Mas para Deus é muita coisa. Se você parar um pouquinho e dizer assim: Senhor, esse momento é para o Senhor. Comece a fazer isso. Comece a entender que Deus quer que você ouça Ele e não só que Ele te ouça. Amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé.